Nós vamos ler Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16. Todos encontraram? Amém? Diz assim para nós a palavra do Senhor: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao seu assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cure-se a si mesmo. Dirão: Tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem-vindo na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra lida, e que nós teremos agora, Deus, o privilégio de refletirmos nela, através dela. Que o Senhor nos dê coração pronto para ouvir e entender, ó Deus, essa tua mensagem, esta tua palavra, que certamente alimentará a nossa alma, o nosso espírito e até mesmo o nosso físico. Nós agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa é uma pergunta que atravessa séculos. E talvez alguém já perguntou para você, talvez você já fez esta pergunta para alguém: quem é Jesus? Quem é este ser humano, esse homem chamado Jesus, que um dia esteve na história humana, deu a sua vida por nós, e através do testemunho da Bíblia Sagrada é para nós o nosso Salvador? Quem é Jesus? Essa é uma pergunta muito importante para nós, principalmente nesse tempo que antecede essa data chamada Natal. É uma pergunta muito importante para nós. Quem é Jesus? E é uma pergunta decisiva para a nossa fé. Decisiva para a nossa fé. E pode parecer uma pergunta batida, repetida, e talvez você diga assim: claro que eu sei quem é Jesus. Isso é fato. Talvez você tenha crescido na igreja, como é o meu caso. Talvez o nome que você mais ouviu, mais falou, mais cantou, mais foi encenado. Talvez você até participou de encenações, algumas danças, enfim, diversas programações. E você diga: Jesus, eu sei muito bem quem é. E talvez essa pergunta para você, nessa noite, não faça muito sentido. Quem é Jesus? Mas é uma pergunta fundamental. Tanto que nós temos 4 evangelhos, e depois nós temos mais um livro chamado Atos dos Apóstolos, e mais diversas cartas escritas na maioria pelo apóstolo Paulo, algumas pelo apóstolo João, o apóstolo Pedro, diversos escritos trazendo para nós essa resposta: quem é Jesus?
Porque responder essa pergunta é fundamental para a nossa própria existência. Porque eu não sei se foi o seu caso, mas foi o meu caso. Eu cresci na igreja, como acabei de falar, e durante muito tempo eu pensava ter uma plena convicção de quem era Jesus. Eu tinha convicção, uma convicção totalmente tola, totalmente arrogante de quem era Jesus. E eu fui conhecer Jesus tardiamente, considerado ao meu tempo de caminhada. E essa é uma pergunta que eu pessoalmente sempre me faço: quem é Jesus? Quem é Jesus? E principalmente nesse tempo nosso, e é engraçado que os anos vão avançando, e quando a gente vai voltando para a Bíblia, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, nós vamos percebendo a atualidade da Bíblia. Porque eu tenho a impressão de que quanto mais o tempo vai passando e essa pergunta vai ecoando, cada vez mais nós temos respostas piores para essa pergunta: quem é Jesus? Cada vez mais nós temos aí Jesuses, né, construídos, respondidos, que eu acho que se fosse colocado o Jesus que nós hoje, vamos pensar em Brasil hoje, na sua maioria, se nós pudéssemos descrever o Jesus, talvez que nós hoje temos na nossa cabeça, que as mídias colocam, que a televisão coloca, que a maioria das nossas igrejas colocam, se nós apresentássemos para o próprio Jesus esse retrato dele, ele ia dizer: não, isso não é Jesus não, isso não sou eu não, isso está mais para a besta do Apocalipse do que para mim, eu não pareço com isso daí não. Isso aí vocês estão me confundindo. Eu não sou esse cara daí não. Eu não tenho essa boca torta não, esse cabelo esquisito não, eu não tenho esse jeito, eu não faço essas coisas não. Isso é muito sério. E por que eu disse que cada vez mais a Bíblia Sagrada ela vai ganhando espaço? Porque é a grande pergunta por trás, principalmente dos evangelhos. O próprio Jesus, diante dos seus discípulos, faz essa pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Quem? O que andam dizendo por aí a respeito de mim? Não que Jesus estivesse com crise de identidade. Sabe aquele momento que você não está muito bem? Você não está lá com o seu emocional tão legal que se alguém falar assim: eu não gostei do cabelo do fulano, você entra no seu quarto e chora? Jesus não está assim, triste, abatido e precisando, né, de bajulação e de alguém dizer: não, você é o cara. Não, ele não está precisando disso. Porque essa pergunta que Jesus faz, ela é importante para os discípulos, não para ele. Porque Jesus sabe quem ele é. Jesus sabe. Tanto que quando os discípulos respondem para Jesus: tu és o Cristo, Jesus olha para eles com uma compaixão e diz assim: tá, mas por enquanto vocês não falam muita coisa não? Vocês acertaram metade da pergunta, porque agora a gente precisa caminhar mais um pouquinho para vocês afiarem essa resposta. Eu sou Cristo, eu sou enviado de Deus, mas é necessário vocês andarem comigo um pouquinho mais, para vocês perceberem de que tipo de Messias nós estamos falando, as atribuições que me cabem. Então não falem nada por enquanto não, vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos caminhar. Eu acho que talvez se Jesus voltasse em carne e osso, ele diria para algumas de nossas igrejas: para de pregar um pouquinho, pare um pouquinho, vamos andar um pouquinho mais comigo, para daqui a pouco vocês voltarem a falar de que tipo de Messias eu sou. Porque, para um pouquinho, vamos tomar um café primeiro, repensar. Deixa eu fazer um diagnóstico com vocês, depois vamos andar um pouquinho, vamos tomar alguns cafés por aí, vamos comer 1 quilo de sal, como diria a minha avó, né? A gente precisa comer 1 quilo de sal primeiro. Mas é importante porque, se a gente não responder bem essa pergunta, nós corremos o risco de não entendermos a grandeza da obra de Deus no mundo. E se nós não entendemos a grandeza da obra de Deus no mundo,
na nossa vida, como nós poderemos anunciar as grandezas da obra de Deus no mundo e na nossa vida? Como? É muito importante a gente responder essa pergunta. Tanto que o texto que nós lemos em Lucas capítulo 4, nós temos Jesus na sinagoga, logo no início do seu ministério. Ele acabara de ser batizado, foi levado ao deserto, ele tem esse tempo da tentação, desse preparo, e aí ele vem e começa o seu ministério na sua localidade, na Galileia. Então ele volta para a Galileia, para o norte de Israel, e lá ele começa o seu ministério. E ele vai para uma sinagoga, e lá ele abre o livro sagrado, e ele lê um trecho do profeta Isaías, capítulo 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele abre o livro do profeta Isaías, lê esse trecho. Diante dessa leitura, as pessoas fixam seu olhar em Jesus, o olham atentamente, esperando alguma coisa, porque logo após a leitura de um texto, vem-se a explicação da leitura. Jesus se assenta como um bom rabino. Assentar-se é a postura de quem vai ensinar. Ele se assenta, e a explicação que Jesus dá é uma explicação muito simples, muito objetiva, e que certamente mudou a história da humanidade. Qual é a explicação de Jesus para esses versículos? Hoje, nesse exato momento, se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje, diante de vocês, diante dos olhos de vocês, diante dos ouvidos de vocês, se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Esse que toda a Bíblia Sagrada, toda a profecia, todas as histórias, todos os feitos de Deus, toda a lei de Deus dada a Moisés, tudo que Deus havia feito até agora, que apontava para a chegada do Messias, toda essa expectativa, ela se cumpre agora, em mim. Eu que estou lendo para vocês o que vocês estavam esperando, que é sintetizado aqui nas palavras de Isaías, se cumpre hoje, diante dos olhos e dos ouvidos de vocês. Essa é a explicação de Jesus. Ou seja, toda a expectativa humana, todo o movimento do céu, toda a preparação do universo, tudo que Deus veio construindo ao longo da história, e domingo passado nós lemos essa ação de Jesus através da sua história, dos seus antepassados, todos esses marcos, essas pessoas que foram levantadas, esses feitos, esses milagres que a Bíblia Sagrada relataram até aqui, e as profecias, Jesus diz: hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, Jesus é o cumprimento das Escrituras. Jesus é o cumprimento das nossas expectativas. Jesus é aquele que deveria vir. É aquele para quem tudo apontava. A lei, os escritos, os salmos, as histórias, as pessoas, tudo apontava para Jesus. E ele está agora diante daquelas pessoas na sinagoga. Essa é a explicação de Jesus. Ele diz essa frase, ponto. Eu fico pensando, realmente eu não precisava de uma outra explicação. Jesus era um bom professor, né? Hoje se cumpriu. Hoje se cumpriu. Então eu não sei se você tem a noção, alguém que frequenta a sinagoga é alguém inteirado, é uma pessoa inteirada de toda a Escritura, é uma pessoa que tem total apreço ao texto bíblico, à lei, às tradições. Então, se tem algo que essas pessoas entendiam, era a respeito da expectativa messiânica.
Ou seja, essa expectativa da chegada do Messias. Não eram pessoas desantenadas, sabe? Pessoas que não estão por dentro. Não, são pessoas inteiradas. Elas sabem o significado dessas palavras aqui. Elas sabem. E Jesus vai no âmago da questão. Um texto escolhido a dedo, que sintetiza a expectativa de um povo. Não é qualquer texto, não é qualquer esperança. É a esperança da chegada de um Salvador. Tanto que esse texto traz uma síntese, maravilhosa sobre essas ações. Que esse ungido, o Espírito do Senhor está sobre mim. E esse é o significado de Messias. A palavra Messias significa isso, o ungido de Deus. Aquele que foi escolhido por Deus para alguma coisa. E ele é ungido para quê? Para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Jesus inaugura um novo tempo. Jesus é o marco, é a porta de entrada para um novo tempo, para um novo ciclo. É o convite para sairmos em direção a uma vida nova. E aí, quando nós vamos lendo os evangelhos, e a gente pode dizer também o livro de Atos dos Apóstolos, e nós temos o relato de Jesus que encontra-se com pessoas que são oprimidas, que são subjugadas, pessoas excluídas, e Jesus vai ao encontro dessas pessoas, estende a sua mão, cura essas pessoas, alimenta essas pessoas, restaura a vida dessas pessoas, dá dignidade para essas pessoas. Jesus se assenta com pessoas que os religiosos e talvez até nós não nos assentaríamos. Jesus está com pessoas que talvez nós não estaríamos, dando dignidade. Por exemplo, João capítulo 4, nós temos o texto da mulher samaritana. Uma mulher estrangeira, excluída, adúltera, e vai se tornar, na versão do Evangelho de João, a primeira apóstola de Jesus, é a primeira enviada por Jesus, é a primeira mulher, a primeira pessoa do Evangelho de João a ir em nome de Jesus proclamando salvação, e através dela toda a sua cidade se converte ao Senhor. Se converte ao Senhor. Nós temos leprosos, cegos, paralíticos. Nós poderíamos ficar aqui citando histórias, Os evangelhos têm diversas histórias. Até o Evangelho de João tem uma frase interessante para nós no finalzinho, capítulo 20, capítulo 21, ele vai dizer assim: tinha tanta coisa que eu poderia colocar aqui, mas faltariam livros, faltariam páginas, faltaria pergaminhos para a gente relatar tudo o que Jesus fez. Então eu escolhi alguns sinais aqui para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. Ou seja, Jesus fez e realizou diversos sinais. Diversos sinais. Ele teve diversas ações que sinalizavam para as pessoas que de fato Ele é o cumprimento de uma vida nova, Ele é o início de um tempo novo, Ele é a possibilidade de um momento novo, Ele é a nossa libertação. Jesus é a nossa libertação, é aquele que nos tira de quem nós somos, nos tira de onde nós estamos e nos leva para quem podemos ser, nos leva para onde podemos estar. Esse é Jesus. Ele nos coloca em movimento. É bonita essa expressão, ele liberta os cativos, como se nós tivéssemos situações que nos prendessem. Eu não sei você, tem dia que parece que é assim, nós temos situações que parece que nos prendem. E Jesus é esse que nos liberta do nosso cativeiro, sejam cativeiros espirituais, emocionais, até físicos, e nos coloca em liberdade, nos leva para um tempo novo.
E essa expressão maravilhosa, proclamar o ano aceitável do Senhor, é o tempo da graça, é o tempo em que nós podemos desfrutar da liberdade que Ele tem dado para nós. Jesus está dizendo que Ele é esse. Em mim se cumpre tudo isso. Ele é a nossa possibilidade. Ele é a nossa possibilidade. Mas sabe qual é o grande problema? Jesus, ao dizer estas palavras, ele está na sinagoga, como você pode perceber. As pessoas vendo a sua atitude, ouvindo as suas palavras, e a fama de Jesus já começaram a circular, e diante desta cena, eles se perguntam: mas ele não é o filho de José? Ele não é o filho de José? É uma pergunta maliciosa, né? Uma pergunta-resposta, uma pergunta tendenciosa, depreciativa, dizendo que não é possível que isso que ele está dizendo seja verdade, porque ele não é o filho de José. Ele não é o filho de José. Ou seja, ele não é somente o filho de alguém comum, e como nós vimos aqui há pouco, alguém que vem da periferia da Galileia, não consegue nenhuma hospedagem, nasce numa estrebaria, vive uma vida contraditória, no sentido de que há uma outra expectativa, e essa resposta dos judeus na sinagoga representa às vezes a nossa expectativa. Mas ele não é o filho de José? Ele não é o filho de José? Como ele pode ser tudo isso? E o nosso grande problema é que às vezes, e talvez você leia um texto desse, e como eu, você fique indignado, indignada, no sentido de como essas pessoas podem ser cabeça dura dessa forma. É Jesus que está ali, gente. Não é um jumento que está ali, é Jesus, né? É Jesus. Como essas pessoas não... Talvez você fique indignado. Como? E aqui é o grande problema. Porque para que ele seja, ou ele se torne, tudo isso que ele disse anteriormente aqui, e tudo isso se realize na nossa vida, a gente tem que fugir dessa expectativa e abrir o nosso coração para Ele. Porque o que Jesus não encontra na sua terra, e dizer sua terra aqui é muito interessante, porque é um lugar em que Jesus deveria ser plenamente acolhido. Plenamente acolhido. Mas como ele é o filho de José, ou seja, ele não tem uma origem que faça muito sentido para mim, porque esperar o Messias a gente até espera, porque é bíblico, né? Eu sigo a Bíblia, então se eu falar que não vem, pega mal, né? Eu tenho que concordar. Mas daí dizer que o Messias é Jesus é demais, né? Porque ele é o filho de José. E o nosso grande problema é que nós, às vezes, não vivemos aquilo que Deus tem preparado para nós, porque nós estamos apegados às nossas expectativas. Se Jesus fosse filho de Herodes, aí dava para crer melhor, não dá? O cara nasceu no palácio, anda de manga larga, não fica andando de jumentinho, né? Emprestado aí. Dava para a gente crer um pouquinho melhor. Porque não faz sentido
o Rei do Universo. Nós acabamos de cantar aqui, ser o filho de José. Não faz sentido. E aí o problema é que nós fechamos o nosso coração porque as coisas não funcionam do jeito que nós gostaríamos. Por isso que diante da resposta dos discípulos a Jesus, tu és o Cristo, ele diz, calma, andem comigo um pouquinho mais, para vocês perceberem do que eu estou falando. Porque vocês precisam saber de que tipo de Messias eu sou, porque vocês têm na cabeça uma expectativa, mas eu vim comprometido com outra expectativa. Vocês até então estão cogitando de coisas de homens, de seres humanos, mas eu estou cogitando das coisas de Deus. Então o Messias que eu sou não é o mesmo Messias que vocês esperam. Então vamos caminhar um pouquinho mais para a gente se alinhar. Aí quando vocês entenderem, vocês podem sair proclamando. Por isso que no Evangelho de Lucas, quando termina, Jesus vai dizer algo para eles: fiquem na cidade até que do alto vocês recebam poder, e aí sim, quando vocês receberem poder, vocês digerirem a cruz, entenderem do que eu estou falando e forem revestidos de poder, aí vocês serão autorizados a falar. Se vocês saírem agora, vocês falarão coisas que eu não tenho comprometimento. Por isso essa importância é a gente abrir o nosso coração e acolher Jesus conforme Ele é. Abrirmos mão das nossas expectativas. Abrirmos mão. Porque o próprio Natal, ele pede de nós isso. Hoje, nós que estamos do lado de cá, não é escândalo nenhum ver uma estrebaria, ver o Rei do Universo nascendo numa manjedoura, cercado de animais. Isso para nós não é escândalo. Tanto que nós exibimos isso hoje. Mas isso é um escândalo. É um escândalo. É Deus já na sua invasão, ao mundo, dizendo que Ele veio para colocar as coisas de cabeça para baixo, ou voltar a colocar as coisas de cabeça para cima. É Ele trazendo de volta a verdadeira expectativa, consertando as coisas. Isso para nós é maravilhoso, mas pede de nós o quê? A fé. A fé é a gente se lançar nesse caminho que Ele tem aberto para nós, esse caminho que Ele está preparando para nós, que Ele tem construído para nós, Ele que vai à nossa frente nos convidando. Porque se nós entrarmos por esse caminho com as nossas desconfianças, nós expulsaremos Jesus do nosso meio, do nosso coração, da nossa vida. Não, pastor, nós não faremos isso. É o que eles fazem aqui. Não sei se você vê a gravidade dessa cena. Jesus está se revelando. Hoje cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. E sabe como o texto termina? Eles levam Jesus até o monte para jogá-lo do precipício abaixo. Olha como é que esse texto termina. E às vezes nós fazemos isso. Nós expulsamos Jesus da nossa vida. Nós expulsamos Jesus das nossas igrejas. Nós expulsamos Jesus da nossa família. Aí você fala: não, pastor, mas nós cantamos, nós lemos a Bíblia, nós oramos, mas talvez o Jesus que habite o nosso coração não seja o filho de José, seja o Jesus que nós gostaríamos que ele fosse, e não o Jesus que ele é. E o Jesus que nós estamos após Ele, buscando diariamente, insistentemente, conhecê-lo mais e mais. Desejosas de conhecê-lo mais e mais. Porque é quando nós estamos na presença desse Jesus aqui, é que a nossa vida é transformada. Caso contrário, talvez nós estejamos bem longe desse Jesus. Bem longe. E por isso talvez, eu não sei se para você é escandaloso, mas
pessoalmente para mim é escandaloso para nós, num país aí de quase 90% de cristãos, nós temos tantas violências, tanta corrupção, tanta desigualdade, tanta gente sofrendo. Talvez haja alguma coisa errada conosco. Talvez haja alguma coisa errada conosco. E seja tempo de nós voltarmos a isso aqui, ao filho de José, a esse simples, que veio ao mundo de uma forma simples, para trazer uma vida simples, para que todos pudessem viver. O Rei do Universo é sim o filho de José. É sim o filho de José. E que esse Jesus esteja no nosso coração, nos chamando à humildade, nos chamando à compaixão. E como na abertura você recebeu, né, a sua folhinha do caule da palmeira, né? E que você leve essa folhinha para a sua casa. Como foi bem dito aqui, essa folhinha nos lembra da humildade, no sentido de que hoje nós estamos e daqui a pouco nós não estaremos mais. Como Tiago nos chama de pó. O pó daqui a pouco passa. Mas essa tinta sobre essa folhinha nos lembra que algo poderoso que não é nosso pode nos perpetuar em vida. Pode nos perpetuar em vida. E isso simbolizado nessa folha, que eu creio que você tem experimentado, nos chama ao compromisso de anunciar isso às pessoas. Então que você, ao olhar para essa folhinha, você tenha no seu coração a esperança e a expectativa de que o Espírito Santo está sobre você, revestindo você de vida, trazendo você a possibilidade de uma nova vida. E ao mesmo tempo esse Espírito Santo impele você a sair em direção à sua casa, aos seus amigos, às pessoas com quem você convive, e anunciar que você é uma folhinha sim, mas você pode ser uma folhinha dourada, uma folhinha revestida, uma folhinha que guarda um tesouro precioso, que vai nos conduzir para a vida eterna, uma folhinha cheia desse Espírito Santo. Que esse algo simples seja para você um lembrete de que o simples mudou a história. O filho de José mudou a história e pode mudar você. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar por você. Nós vamos cantar novamente aquela canção Rei do Universo. Nós vamos cantar essa canção e eu queria convidar você a fechar os seus olhos e orar. Agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor porque o Rei do Universo veio ao seu encontro, mudando a sua vida, mudando a sua história. Eu queria que você cantasse essa canção e fizesse dela uma oração e você pudesse desfrutar dessa grande bênção. Em nome de Jesus, cantemos e oremos ao Senhor.